reconhecer quando um relacionamento é tóxico? Consideramos que um relacionamento é abusivo quando tem pelo menos um tipo de violência. Mas vocês sabem quais os tipos de violência que existem? São 5. Eu sou Ariane Vasconcelos, psicóloga. Vem comigo que hoje vou falar sobre esse assunto tão delicado e que, apesar de poder acontecer, com todos os gêneros, idade, classe social, as mulheres são a maioria das vítimas. Antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos e familiares. Caso tenham alguma dúvida ou comentário, pode escrever aqui embaixo e terei o prazer de conversar com vocês. Então, pessoal, o desejo de falar sobre esse tema veio assistindo Big Brother Brasil. Não me julguem, por favor, tá? Mas eu confesso que adoro reality show. Seja de férias com ex, casamento às cegas, RuPaul's, The Circle, Queer Eyes, Masterchef, a lista é grande. Como psicóloga, eu gosto de avaliar o comportamento das pessoas dentro daquele ambiente que é artificial. Claro que tem uma manipulação ou outra, Mas mesmo assim, vale a pena ver como os participantes reagem a uma determinada situação de conflito. E essa semana me chamou a atenção a polêmica do relacionamento dos participantes do Big Brother Brasil 2023, a Bruna e o Gabriel. Para quem não está por dentro, vou contextualizar para vocês. Gabriel foi o primeiro participante desta edição do Big Brother a ser cancelado pelas redes sociais, após falas agressivas contra a Bruna. Por exemplo, em um dos episódios, após Bruna dizer que era o homem da relação, ele respondeu, abre aspas, já já você vai tomar umas cotoveladas na boca. Pegou mal, hein? Isso não se fala nem de brincadeira, hein? Ameaça, como veremos adiante, é um tipo de violência psicológica. Quando falamos de violência, geralmente as pessoas associam a algum caso que teve contato físico, como um golpe, um tapa, um murro. Mas vocês sabiam que existem 5 tipos de violência, como eu falei para vocês agora? Vou explicar cada uma delas para vocês. No caso de um tapa no rosto, estamos falando de uma violência física, que é quando se utiliza força para agredir terceiros. Por exemplo, quando o parceiro ou a parceira empurra, puxa o cabelo, imobiliza ou até bate no outro, são exemplos de violência física. O segundo tipo de violência é a psicológica, que é quando o sujeito ameaça, intimida, humilha, manipula, persegue, proíbe a livre circulação, entre outras coisas. Em uma relação tóxica, o companheiro pode ter a seguinte fala ameaçadora. Se você falar para suas amigas sobre a nossa relação, você vai ver só. Ou menosprezar dizendo, nem faça tal concurso, tal prova, você não tem capacidade para passar. Esse tipo de violência pode causar prejuízo à autodeterminação ou à autoestima da pessoa. Já a violência moral acontece nos casos de opressão ou exposição da parceira através da difamação, calúnia e chantagem. Frases como, você tá parecendo uma piriguete com essa roupa. Ou, se você me ama de verdade, vai fazer tal coisa por mim. São exemplos de violência moral, tá? As violências psicológica e moral são as mais frequentes e também as mais difíceis de serem percebidas pela rede de apoio da vítima, pois precisa que ela compartilhe sobre sua vida, sua vida amorosa, com a outra pessoa, E muitas vezes a pessoa se sente intimidada por vergonha ou receio do que possa acontecer e acaba se omitindo. Um tipo de violência menos comentada, mas tão grave quanto, é a violência patrimonial, que acontece quando há retenção de bens ou imposição de dependência econômica. Imagine a seguinte situação: o marido aconselha a esposa parar de trabalhar e ele passa a dar uma mesada para ela, o que é uma forma de controle e de mantê-la vinculada a ele.
Ou ainda a manipulação pode ser sutil, hein? Como a seguinte fala: me dê sua conta bancária para eu administrar, né, do seu trabalho, porque eu tenho mais habilidades com finanças do que você. E a partir daí passa a controlar os gastos, a autonomia, a liberdade do parceiro ou da parceira, né? Por fim, tem a violência sexual, que é caracterizada por algum ato de cunho sexual sem o consentimento do outro, como assédio, exposição da nudez ou estupro. Impedir de usar métodos contraceptivos ou forçar o matrimônio, forçar a gravidez, aborto, prostituição, também caracteriza como violência sexual, hein? Vamos ficar atentos. Então fique ligado, hein? Divulgar nudes, fotos ou vídeo da pessoa despida após o término de um relacionamento é um tipo de violência. Aliás, como vimos, só a ameaça ou a chantagem já é crime. Nesse caso, ainda vai somar o crime cibernético. Acho que vocês perceberam que usei o gênero feminino na maioria dos exemplos, não foi? Pois é, não é coincidência isso. Apesar da violência dentro de uma relação poder acontecer com ambos os gêneros, em termos de prevalência, infelizmente as mulheres são as principais vítimas. Só no primeiro semestre de 2022, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 31 mil denúncias de violência contra a mulher. E, infelizmente, nesse mesmo período, o Brasil bateu recorde em feminicídio, uma média de 4 casos por dia. Provavelmente você já deve ter ouvido falar na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, a qual visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas quem é Maria da Penha? Maria da Penha Maia, Fernandes é uma farmacêutica brasileira que sofreu violência durante 23 anos no seu casamento. Em 1983, chegou ao ápice da violência quando seu marido tentou matá-la 2 vezes. A primeira vez foi com a arma de fogo e acabou deixando-a paraplégica. E a segunda foi por eletrocução e afogamento. Após essa tentativa de homicídio, ela o denunciou, pôde sair de casa, devido a uma ordem judicial, e iniciou a batalha para que seu agressor fosse condenado. O caso foi julgado 2 vezes e, devido à alegação da defesa de que haveria irregularidades, o processo continuou em aberto por alguns anos. No entanto, o episódio chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e foi considerado, pela primeira vez na história, um crime de violência doméstica. E ele foi condenado. Maria da Penha, tem 3 filhas e hoje é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, vítima de violência doméstica e familiar. Bom, sem dúvida, a Lei Maria da Penha é de extrema importância na luta contra a violência doméstica e contra a desigualdade de gêneros. E os ganhos são enormes, pessoal. O número de denúncias de violência doméstica aumentou, o que mostra que as mulheres passaram a ter maior conhecimento sobre seus direitos. Além disso, passou a ter locais e serviços especializados, como a Delegacia da Mulher, e reduziu em 10% a taxa de homicídios domésticos contra o gênero feminino. Mas quero destacar 2 pontos importantes. Primeiro, nem sempre o agressor é o companheiro, hein? Uma das imagens mais associadas à violência doméstica e familiar contra as mulheres, é de um homem, pode ser o namorado, marido ou ex, que agride a parceira, motivado muitas vezes por um sentimento de posse e ciúme. De fato, esse roteiro é bem comum, mas não é regra, hein? A Lei Maria da Penha diz que a violência não se restringe a relações amorosas, podendo ocorrer pelo padrasto, madrasta, sogro, sogra, cunhado, cunhada e agregados. O segundo ponto é que a lei está assegurada independente da orientação sexual. Então, a Lei Maria da Penha também vale para relações homossexuais entre mulheres. Além disso, precisamos ficar atentos que a violência é gradual.
Um dos primeiros sinais de que uma mulher está vivenciando um ciclo de violência é o afastamento dela da família e amigos. Ela fica sem rede de apoio. A partir daí, ela fica cada vez mais presa ao seu agressor. A tendência é começar com violência psicológica, moral ou patrimonial, até progredir para uma violência física e sexual. Infelizmente, a maioria das denúncias só é feita após a agressão física. Outra coisa, é frequente, após um episódio de violência, o agressor se mostrar arrependido, culpabilizar o uso de álcool, pedir desculpa, jurar que nunca mais vai fazer isso, ou mimar a vítima com flores, presentes. E atenção, hein? A gente chama de fase de lua de mel, mas não se engane. O período de calmaria tende a ser passageiro e logo voltar aos modos operantes, né, anteriores. Volto a alertar que não é regra que a mulher é vítima, hein? Lembram do caso da Elise Matsunaga? Vou refrescar a memória de vocês. Em 2019, Elise foi condenada a quase 20 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Depois ela acabou tendo a pena reduzida pelo STJ, tá? Elise era casada com o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro da indústria de alimentos Ioki. O crime ocorreu em 2012 no duplex em que o casal morava, em São Paulo. Marcos foi morto com um tiro na cabeça efetuado por Elise. Depois ela esquartejou o corpo, distribuiu em malas e jogou na região de Cotia, em São Paulo. Bom, nada justifica, o que ela fez, mas Elise argumenta que sofria violência doméstica por parte de Marcos. Para quem ficou curioso sobre os detalhes, desse caso, inclusive, as violências, infelizmente, que eram presentes nessa relação, deixo aqui a indicação do livro Elise, a mulher que esquartejou o marido, do autor Ulysses Campbell, e a série documental da Netflix, Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime, onde ela conta, sua própria versão sobre o ocorrido. Outra mulher que não posso deixar de destacar, é a ex-deputada federal, cantora e pastora Flor de Lis, condenada a mais de 50 anos pelo homicídio de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Mas se vocês acham que o único suposto crime, dela é esse, estão enganados. Flor de Lis ganhou notoriedade por adotar informalmente diversas crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Porém, o que muitos não sabem é que havia hierarquia e diferença de tratamento na relação com esses menores. No final de 2022, o Ulysses Campbell lançou o livro Flor de Lis, a Pastora do Diabo, onde conta diversos casos de violência supostamente praticados por ela. Vou dar alguns spoilers para vocês, hein? Alguns filhos relataram que, ao ser admitido na casa, passava por um ritual de banho com Flor de Lis. Alguns eram convidados para dormir na cama com ela. Outros tinham punições quando faziam algo que ela não concordava, como dormir sentados, em uma cadeira ou até no chão. Entre várias outras coisas, tá? Não vou mais dar spoiler do livro, não. Vale muito a pena a leitura, vocês vão se surpreender. E como sair de um relacionamento abusivo? É comum a pessoa que está envolvida em uma relação abusiva não identificar que sofre violência. Às vezes é porque aprendeu que quem ama bate, ou é decorrente de uma criação que ensina a conter as emoções, ou porque tem uma dependência afetiva, desse agressor, ou por dogmas religiosos. Enfim, várias são as causas e não nos cabe aqui julgar essas pessoas. Aqui já deixo uma dica, hein? Presta atenção no que as pessoas que te amam, que estão ao redor, comentam sobre seu parceiro ou parceira. É mais fácil quem está de fora enxergar quando os limites do respeito são ultrapassados. Não estou dizendo que o comentário de uma amiga, da sogra, sobre seu namorado vai estar certo. Mas quando várias pessoas passam a fazer pontuações parecidas, aí é a hora de pelo menos dar o poder da dúvida, e se questionar.
Será que meu namorado ou namorada está sendo agressivo comigo? Se ainda assim ficar na dúvida, você pode conversar, né, sobre o assunto com uma pessoa neutra afetivamente, né, na história, que não vai tomar partido de nenhum dos lados, né, nem seu parceiro ou parceira. Como, por exemplo, um profissional de psicologia, né, um psicólogo. Certamente na terapia você vai aprender a pensar em como se sente nessa relação, a se valorizar e refletir como merece ser tratado. Após perceber que sofre violência, é importante a vítima buscar ajuda da rede de apoio para se fortalecer, sejam amigos ou familiares, a depender do caso, também pode precisar de serviços de saúde, tá? E se desejar fazer a denúncia, pode ir na delegacia da mulher ou ligar para a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o Ligue 180, que é um serviço do governo federal gratuito que funciona 24 horas por dia, preserva o anonimato e inclusive pode falar pelo WhatsApp. Além de receber denúncias, né, de violência, esse serviço fornece informações sobre a rede de atendimento e acolhimento à mulher em situação de violência e orienta sobre os direitos e legislação vigente, tá? Em situação de emergência, da violência está ocorrendo naquele momento, deve ligar para a polícia através do telefone 190. Ah, e a denúncia também pode ser feita por terceiros, viu? Então, se ouvir um vizinho, uma vizinha gritando, pode ligar. Bem, é isso, pessoal. Dizer não a relacionamentos abusivos é um ato de cuidado e preservação da saúde mental. Vamos ajudar a disseminar esta informação compartilhando esse vídeo com os amigos e amigas, tá bom? Caso tenham gostado do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Beijo para vocês, até a próxima!